Fala galera do YouTube, tudo bom? Eu sou o Kaká. Nesse vídeo aqui eu vim refutar a Thaís com os próprios argumentos dela, porque esse vídeo realmente é vergonhoso. Eu não sei nem como eles tiveram a coragem de pôr no canal Caminho Sem Volta, tentar usar isso como prova de o Jean ser algum assediador, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Vamos assistir o vídeo, vou dar play aqui, vou dividir em 3 partes. Primeiro eu vou refutar a Thaís, depois o Terry, depois o Yanni. Então bora lá. A pessoa que o Jean expôs publicamente falando que traiu o namorado. Nessa história, existem algumas verdades, mas existem muitas mentiras que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele, e ninguém veio procurar saber o meu lado da história antes de sair espalhando falsas informações sobre mim. Pessoas que nem me... Na verdade, ela tem Instagram, Twitter, TikTok. Ela podia sim ter gravado um vídeo falando o lado da história dela. Isso não condiz muito com ninguém veio procurar o meu lado. Essa treta já tá rolando há muito tempo, né? Então ela podia ter se pronunciado antes, sim. conhecem e nem ouviram o meu lado da história, foram em podcasts falar sobre mim, fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas, o que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais, me impedindo de fazer o meu trabalho. Isso aí é paia mesmo, né? Ficar xingando. Mas, enfim, né? Certo. Eu não queria aparecer nesse vídeo aqui, mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter para me posicionar no meio dessa história. Já deixo claro que não estou do lado do Raluca, até porque foi ele que me envolveu nessa treta, vazando uma conversa privada onde o meu nome foi exposto. Aqui também acho estranho, ela fala não estar do lado do Raluca. Porém, até a thumb do vídeo é dossiê Raluca. Ela devia ter feito não associado esse vídeo que ela tá fazendo com o canal que tá postando o dossiê Raluca. Porque não tem muita lógica. Até, como eu falei, até a thumb do vídeo tá com o dossiê Raluca. Mas enfim. Dentro desse vídeo, eu vou ser 100% transparente com vocês. Então Certo. vamos lá. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus 2 posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry, porque as pessoas estão indo atacar ele também. É a internet, né? Internet. Quem vai sofrer as consequências, infelizmente, é o Terry, o namorado que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com a palhaçada que ela fez, né? Muitos acharam que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean, mas a verdade é que o Terry já sabia de tudo. Essa história de traição aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele... Aconteceu em novembro e ela foi falar pro namorado no final de dezembro. Até então, é o que ela está falando, né? ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. E desde o ano novo, eu estou me redimindo com ele e consertando o que eu fiz. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história é pra ele. É uma questão sobre o meu relacionamento com o Terry, a minha vida pessoal. Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu sei que isso não justifica o meu ato, mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. Nos meus relacionamentos passados, eu nunca tive os meus sentimentos validados, nem fidelidade de ambas as partes. Ou seja, em todos os relacionamentos ela meteu a galha nos namorados. Foi isso que ela quis dizer, né? Pelo menos é o que deu a entender. E como assim, aprendendo a ter um relacionamento saudável? Quando você acha um cara que aparentemente não te trai, te respeita, você mete a galha nele de novo. Porque você falou que em todos os seus relacionamentos antigos não tinha fidelidade de ambas as partes. Ou seja, você meteu a galha também em todos os seus outros namorados. E quando você acha um gente boa, um firmeza, você mete a galha também. Porque você não aprendeu a conviver um relacionamento saudável. Eu acho que você já é adulta, né, Thaís? Acho que você deve ter uns 23, 24 anos. Não sei ao certo, mas... né? É uma coisa que a gente aprende um pouco mais cedo que isso. Ter respeito pelo próximo.
Todos foram tóxicos, mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa, que quando ele erra, ele melhora pra não errar de novo e que sempre tá do meu lado. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando todo mundo se virou contra mim, ele ficou do meu lado. O Terry realmente deve amar muito essa mina, cara, porque olha, não é fácil, gente. E tá no começo do vídeo ainda, vamos lá. Agora que eu não tenho mais nada pra esconder, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Vamos ouvir. Antes de eu conhecer o Jean, eu e o Terry tivemos um desentendimento no nosso relacionamento, por questões minhas, que me distanciou muito dele e me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso, mas dentro da minha cabeça, eu achava que o relacionamento já tinha acabado. Aqui é importante, ó, em 7 minutos e 47, 46 do vídeo. Em minha cabeça, o relacionamento já tinha acabado. Gravem isso. Em minha cabeça, o relacionamento já tinha acabado. Por uma discussão que ela teve com o Terry, né? Vamos lá. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com muitos problemas em casa, que fizeram minhas crises de ansiedade voltarem. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu estava num momento frágil. Eu vivia o dia todo dopada de remédios. Pra falar a verdade, eu não ando no meu 100%. Eu cheguei no estágio da minha vida que eu me encontro sem objetivo nenhum, sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo porque eu tenho tudo basicamente. Era pra eu estar bem, mas eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo, e eu tenho noção disso, mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa que eu fazia era ir pra academia, e quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS, que eu fui com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato que eu tive com o Jean. Ele só veio se apresentar falando que me conhecia da minha academia e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente uma semana, ele se mostrou só um amigo, que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Nesse período, tivemos algumas conversas sobre nossas vidas. Ele me contou toda a sua história trágica, entre muitas e outras coisas muito pessoais, que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido, que tinha os mesmos problemas que eu e que era alguém de confiança. Então contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com meu namorado, que estávamos... Aqui, outro ponto importante. Gente, qualquer homem vai entender que a mulher está dando brecha se ela começar a falar mal do namorado. É óbvio isso. Isso não precisa ser muito inteligente e nem muito safado pra o cara entender isso. Ele tá com a mina conversando, a mina começa a meter o pau no namorado. O que você acha que ele vai entender? Estamos passando por uma situação muito difícil e que eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha para ele começar a sua manipulação. Ele veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar. Mas depois começou a ficar incessante. Até ele falar coisas como: te acho muito legal, você é muito bonita, gosto de você. E depois viraram comentários como: tenho interesse em você, acho que seu relacionamento vai acabar. Seu relacionamento é uma merda. Você tem que aproveitar a sua vida, porque relacionamento à distância não funciona. E comentários como esse na época me faziam sentido, porque eu estava num momento de fragilidade e ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro... É comentário de alguém que quer ficar com você. E já que você deu a brecha, falando mal do seu namorado, ele tá tentando, porque ele viu que é possível. Então ele tá tentando. E não é manipulação isso. Isso é só chaveco mesmo. Novembro, um amigo nosso em comum nos convidou para uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com 2 amigos muito próximos meus. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte, já comecei a achar ele chato, por tanta persistência. Depois de uns dias, continuamos treinando como amigos. E ele continuava dando em cima de mim. E me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado. E que eu... Aqui. Lembra que no começo ela falou, na minha cabeça o meu relacionamento já tinha acabado?
Aqui ela fala que é o Jean que está tentando convencer ela que o relacionamento já tinha acabado. Mas no começo do vídeo a gente vê que ela fala que na cabecinha dela o relacionamento já tinha acabado. Já se contradizeu aí. Eu precisava largar o Teddy logo. Então um dia ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Mas como eu estava muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada. E foi aí que eu errei. Eu me senti desconfortável, mas deixei, né? Tá, mas confessou que errou aqui, mas quem se sente desconfortável... É muito simples. Se a pessoa vem te beijar, você vira o rosto. Pronto, a pessoa vai beijar sua bochecha se você não quer. Isso já vai deixar a pessoa totalmente sem graça. Mas não, ela quis. Não ficou desconfortável, nada, ela quis. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou no elevador. E eu nem queria aquilo. Mas eu não fiz nada pra impedir. Eu não Foi queria muito rápido, aquilo, mas... E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse print, como vocês podem perceber, foi gravado pelo próprio... Aqui também é interessante, ó. O que é interessante aqui nesse print que ela fala? É um print do Jean. Por que é do Jean? Porque ela não tem essa conversa. Ela apagou pra esconder do namorado. Vocês entenderam? Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu falei, mas por que ela não mostrou o celular dela? Aí que depois veio cair a ficha. Porque ela não tem. E olha o tom da conversa, ó, 50 tons de cinza. Já não era uma conversa de amigo, né? Venhamos e convenhamos. Já não é uma conversa ali normal entre amigos, né? Pro celular dele. Ele mesmo gravou e espalhou essas conversas privadas. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Então durante esse vídeo... Nada é mais charmoso que beijar no elevador. Que ele mesmo vazou. Tá vendo? Ela vai utilizar os prints que ele mesmo vazou porque ela não tem mais. Que justamente foi pra esconder do namorado. No começo desse print tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando, agora sim, literalmente eu, tratando como uma princesa e como uma cachorra, um verdadeiro sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal, porque ele sempre me zoava na academia, falando que eu era ridícula pra eu pegar mais peso, e no outro dia ele ser legal e me tratar bem. Aqui falamos sobre o elevador e sobre essa senhora que entrou e atrapalhou tudo. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento, mas na verdade eu nem tava tão afim assim. Ele... Então não brincasse, porque você brincando, você dá mais brecha do cara continuar tentando. Você teve muitos erros aí, hein, mulher? Comenta sobre o sabor do meu gloss porque ele já tinha me beijado antes. Depois que eu consenti com ele, depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer, eu me arrependi completamente da situação que eu tinha me enfiado, que não valia a pena. E não só porque foi horrível, mas também porque eu estava errando com o meu namorado. Errando comigo mesmo em deixar algo assim acontecer comigo. Caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu estava frágil e que provavelmente ia ficar no meu pé por muito tempo. Proveito por quê? É isso que eu não tô entendendo. Tirar proveito por quê? Você tava frágil por quê? Porque você tava tomando remédio de depressão? Isso aí não deixa a gente mais frágil a atrair alguém. Não entendi. Já que pra mim não significava nada, mas pra ele significava tudo. Entre os dias 11 e 13 de novembro, nesse período tivemos algum... Devia ser o contrário, né? Pra você significar tudo, porque você que tinha relacionamento na época, que tem, né, um relacionamento até hoje. Você tinha namorado, o Jean não tinha. Então devia ser o contrário, né? Algumas conversas pessoalmente, na qual eu deixei claro que não queria nada sério. Falei que eu ainda estava em dúvida. Aqui é importante também. Tô pausando porque não tem como. Ela deixou bem claro, eu não queria nada sério. Em nenhum momento ela fala, eu não queria nada. Eu não queria nada sério, que são coisas diferentes. Sobre o meu relacionamento com meu namorado. Se ia dar certo ou não, e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa, no final de dezembro. O Jean sabia que eu não queria nada sério com ele, então ele tá mentindo nada sério sobre de a novo. gente ter tido um relacionamento. Eu nunca senti nada. Não tá mentindo, vocês tiveram um relacionamento. O relacionamento não é só um namoro. Pode ser ficante, um relacionamento de amizade. Não, ele não tá mentindo, não. Nada por ele, e ele sabia disso. Durante esses dias não aconteceu nada da minha parte, só houve insistência da parte dele. Foi aí que ele tentou me beijar novamente no elevador e eu empurrei ele. Eu falei que eu não queria mais aquilo. Falei com muito medo, porque eu não sabia mais como sair daquela situação. E ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo, o que me deixou muito É só bloquear, cortar contato e pronto, acabou. assustada. Quando a gente saiu do elevador, ele ficou irritado comigo e começou a dizer: então você não quer mais? Tudo isso era só uma brincadeira pra você? E eu respondi que não,
que eu não tava mais afim que aquilo continuasse. Eu falei pra ele que pra mim, aquilo não era algo sério. Havia sido apenas um erro meu, do qual eu não pretendia continuar. Após isso, a gente foi treinar e ele ficou discutindo. Então, ó, vamos lá. O cara era agressivo, ficou estranho, dava em cima dela toda hora, ela já ficou com o cara, mas ela continuou treinando com o cara, ainda não falou com o namorado. Pomba, isso não é querer, gente. Pelo amor, né? Discutindo comigo o treino inteiro. Ele ficou muito agressivo esse dia, o que me deixou extremamente assustada e desconfortável. Até que em um momento, ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos. No dia 14 de novembro, a gente estava conversando sobre as minhas lives e que eu estava planejando a começar a streamar. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives, falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse, porque ele gostava de mim. O que eu achei estranho ele dizer, porque eu só estava falando com ele ainda, porque achava que ele só queria ser meu amigo. Então nesse dia, eu ignorei. Não, Thaís, você não achava que ele só queria ser seu amigo. O cara já deu em cima de você um monte de vezes, já te beijou, você já ficou com ele, dava em cima, você mesmo acabou de falar. Não, você não achava que ele queria ser só seu amigo. Você tava gostando de ter um cara ali dando em cima de você, porque senão você já tinha cortado, até porque você é comprometida. Isso aí já devia ter sido cortado faz tempo. Por mais que tivesse rolado o beijo, já devia ter cortado ali e pronto, acabou. Mas não, você continuou. A proposta. No dia seguinte, ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. E quando eu neguei essa proposta absurda, ele ficou bravo, ficou agressivo e brigou comigo de novo, sobre eu estar iludindo ele. Mais um motivo pra você terminar o contato com ele, coisa que você não fez. Mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele. Ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria ser só meu amigo. Então ele, muito bravo com a minha resposta, rompeu nossa amizade ali. E essa foi a primeira... Olha aí, detalhe importante. Ele rompeu a amizade. Não foi ela, tá? Foi ele. primeira vez que a gente rompeu o nosso contato. Depois do dia 19 e 20 de novembro, a gente não se falava mais, visto que ele queria mais do que amizade, e eu não. Sinceramente, esses dias foram um alívio pra mim, porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso, tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente. E foi aí que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean, porque ele tava com segundas intenções comigo. Ela contou não ser mais amiga do Jean, mas não contou o fato da traição, né? E lembrando, foi o Jean que cortou o contato. Ela mesma falou isso. Eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer. Porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada, diversas vezes durante o treino ou durante o caminho de saída do shopping, ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Então sempre fiquei com medo de ele Aí é foda mesmo. Aí se o Jean fez isso, é sacanagem mesmo. ficar bravo comigo e acabar vazando a minha história. E olha só o que aconteceu, né? Nesse print, ele fala sobre um tweet meu, onde eu falo sobre ele, sem citar nome. Sobre ele estar me stalkeando, porque ele sempre treinava à noite. E depois que a gente parou de treinar, ele começou a treinar sozinho, no mesmo horário que eu, pra poder me ver. Então ele se explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário. O que é uma grande mentira, que ele sempre reclamava de treinar às 2 horas da tarde comigo, que era quando tinha muito sol, porque atacava a urticária dele. E por isso, ele preferia treinar de noite. E eu falei que ele podia ir a hora que ele quisesse, que não fazia diferença nenhuma. E falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele, mas eu fingia que ele não existia. Uns dias depois, ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo, e nada mais além disso, com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino. Ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais. Bom, eu acabei acreditando porque achei que era verdade. Bom, vamos lá. O cara era agressivo, era manipulador, tentava abusar dela, abusar entre aspas. Era chato, inconveniente, ela se sentia aliviada porque não estava mais falando com ele, mas do nada ela decide voltar a falar com ele. Jogar toda a paz dela fora, a suposta paz dela fora. Ah, gente, é difícil acreditar, né? Quer dizer, não tem como acreditar. Eu fico pensando no namorado dela, como é que ele acreditou, né? Bom, enfim, vai. De fato, que a gente podia ser apenas amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus amigos sempre moraram muito longe. Então ter alguém que morava perto, que podia treinar todos os dias comigo, me parecia uma ideia legal. Apesar de todas as red flags dele, ele sempre vinha com uma história triste e sentimental sobre a vida dele e me pedia desculpa por tudo. Então fez parecer que ele era uma pessoa boa e que só tinha errado. Mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história. Do dia 24 de novembro pra frente, nessa primeira semana, ele agia só como um amigo mesmo. Ele não flertou,
não deu em cima de mim nem nada. Então parecia que realmente ele não queria nada além daquilo. Eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele. E ele estava se mostrando alguém confiável. Mas logo após essa semana, ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos. Começou a flertar comigo, de novo, só que de maneira mais indireta, pra não dar tanto na cara. Eu já tava achando estranho, mas como ele sempre foi esquisito, eu ignorei. No dia 2... Eu estava achando estranho, mas deixei quieto, em vez de cortar, ó. Eu estava não sei o que, mas sempre tem um mais aí depois. 2 de dezembro, nesses áudios eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui éramos somente amigos e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam. Nesses áudios eu mostro estar incomodada com o Terry, pois dentro do nosso relacionamento ele fala que ele não concorda em eu ficar... Mais uma vez ela falando mal do namorado pra um cara que ela já ficou e que tem interesse nela. Preciso comentar mais alguma coisa? Ficar contra as mulheres, pois isso também é traição. Se você quisesse pegar outro cara, fica bom. Se gosta só de mulher, aí vai fazer o quê? Aí você não tem chance, não tem opção. Se eu não tivesse ciúme de mulher, eu tô sendo lesbofóbico. Ah, vai tomar no cu. Coisa chata, hein? Deixa eu pegar as minas, que saco. Ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres, é um comportamento lesbofóbico. Porque são homens que acreditam que o relacionamento... É traição do mesmo jeito. Tem nada a ver o que você tá falando. É traição. Você queria o quê? Que ele deixasse você sair por aí pegando várias minas? Sentimento entre mulheres não pode existir. Então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam o beijo lésbico, o que é muito errado também. Nessa época eu não concordava com ele, pois todos os meus relacionamentos antes dele, todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres. Então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado. Mas isso faz 5 meses. E eu e o Terry já conversamos muito sobre isso. Eu vi que eu errei. E hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado. Depois disso, eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix. E em seguida, o Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos, tá bom? De nada, aliás. Logo após os... Cringe, realmente, mas você dá bola. Você continua dando brecha, ó. KKKKKK. Thaís, vamos ser real. Você tava curtindo toda a situação. Você já podia ter cortado isso há muito tempo, logo no começo. Mas você não falou pro seu namorado. Você falou, na verdade, que tinha parado a amizade com o Jean, sendo que, na verdade, foi ele que parou com você. Então, assim, você só tá passando vergonha aqui nesse vídeo, só isso. Zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina. Do dia 3 Com outra menina e com outro menino. Tem seu Jean. Também não? de dezembro pra frente, ele começou a ficar estranho de novo. Continuou com os flirts dele, achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre ser meu amigo de novo. Nesse print, ele me convida pra ir na casa dele assistir o jogo do Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe dele ia estar lá, a gente assistiu o jogo, eu tava levando tudo na amizade. Mas depois ele fala: se tu vir aqui, prepare-se. Tadinha, ela é tão inocente, né? O cara já manipula ela, dá em cima dela, tenta agarrar ela, beija ela sem consentimento dela uma vez. E ela tão inocente, tá ainda levando tudo na amizade, tadinha. Ela ia só ver o jogo. Pra muito abraço e carinho, sem beijo, claro, só quando você quiser. Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso, porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo. Então eu só ri e falei, tá bom. No dia seguinte, eu acordei e disse que ia pra casa dele, mas depois eu acabei desistindo de ir. E lembrei do que ele tinha falado na noite anterior. Então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo. Mas adivinha só, ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais. Eu nunca fui na casa dele. Então, e você não mostra porque você apagou, né? Porque você não tem, porque você apagou pra esconder do namorado.
dele. Eu nem sei onde é. Eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Eu assisti o jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo. Quando era gol, quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis. Do dia 9 de dezembro pra frente, aqui as coisas começaram. Tá aqui um detalhe estranho que eu também achei. Por que do nada ela mudou de ideia de ir na casa do Jean? Será que é porque ela não contava que o namorado ia chamar ela pra ver o jogo? Acho que, pelo que eu entendi, eles viram online, em call, eu acho. Porque a princípio ela tinha aceitado ir na casa do Jean. Aí do nada ela simplesmente muda de ideia e fala que viu o jogo comentando com o namorado. O que eu acho que aconteceu foi a ideia. Eu acho que aconteceu. Acho, tá? Não tô dando certeza. Que o Jean chamou pra ir na casa dele, ela aceitou, porém de última hora o namorado deve ter convidado ela pra ver o jogo em cal e ela não tinha muito o que fazer e aceitou. E desistiu de ir na casa do Jean. Começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador, de novo. E eu recuei e ele não tentou nada. E logo após uns dias, ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador e ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, só quero te dar um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Eu fiquei com meus braços pra baixo, sem abraçar ele de volta, imóvel. Por fim, quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele veio com a manipulação. E ele disse, viu? Eu sei ser amigo, eu só queria te dar um abraço. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as coisas. Eu já não tava mais aguentando ficar do lado dele. Mas também eu não sabia como sair dessa situação. Ainda mais que na última vez que... Bloqueia do celular e corta o papo. E corta treino junto. Só corta, só isso. É fácil, não é difícil, não. Eu tentei encerrar minha amizade com ele, ele havia ficado muito bravo e agressivo, o que me deixava com medo de falar qualquer coisa. Durante muito tempo, ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com ele, sem contar para o meu namorado, e por mais que fôssemos somente amigos, ainda assim era traição, porque o Terry não sabia. Eu concordo, ainda assim era traição. Porque você já ficou com cara acho que 2, 3 vezes, não sei. Tinha papinho de ir na casa dele, tinha brincadeirinha de 50 tons de cinza e não sei o que, blá blá blá. É traição, sim. Ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz. Eu ainda continuei falando com ele após tudo isso que eu contei. Ele me cobrou durante todo novembro e início de dezembro que ele queria sair comigo para comer uma pizza. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto para ele dar em cima de mim. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó. Eu nunca quis ir, mas eu fui. Eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez. No dia 14 de dezembro, eu saí com ele para comer essa maldita pizza, mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado, pedi para que minha mãe me levasse até o local e fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia, porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Outra coisa que eu não vejo lógica, a pessoa não usa a aliança 24 horas por dia. Tudo bem, a academia pode machucar, mas na hora de você treinar, você tira, acabou o treino, você põe. Pelo menos acho que é assim que devia funcionar. Mas, pelo visto, pra ela não. Ela tem que ficar um dia inteiro sem aliança. Enfim, usei a aliança nesse dia para que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Mencionei meu namorado durante todo o jantar para ele entender que eu realmente não queria nada. Quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde, então eu não queria ligar para minha mãe e incomodar ela dando trabalho para ela de me buscar. Então a gente chamou um Uber. Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava... Primeiro ela faz questão de falar que fez questão de falar para a mãe levar. Agora, na volta, que é supostamente mais perigoso, não, ela resolveu chamar o Uber. Eu me afastava. Eu realmente não queria nada. Aquilo estava me deixando muito desconfortável. Quando o Uber chegou para buscar a gente colocou o endereço da minha casa, já que a rua dele era perto da minha, então ele podia ir andando dali. Mas quando a gente chegou na frente do meu prédio, ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios para ele conseguir dormir. Eu falei para ele que eu daria um comprimido para ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Eu subi com ele até o meu andar e falei para ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele para entrar. Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. A minha mãe falou para eu dar uma cartela inteira do meu remédio para ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido e
então ela estava muito alegre para conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele para ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso, eles ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já estava ficando muito irritada. Eu queria que ele fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem ter... E por que você não falou pra sua mãe? Não, mãe, eu não quero que ele entre. Não quero discutir, briguei, sei lá. Não quero. Não compreendi. Agi com nenhum dos dois para ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora. Eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal para ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi. Ela tinha bebido, então não estava falando nada com nada. E ele usou o seguinte print para mostrar que ele esteve na minha casa e interagiu com a minha mãe, dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família, o que é mentira. No dia 14 de dezembro, ele foi embora muito tarde da minha casa, então a gente só comentou sobre o que havia acontecido no dia seguinte. E nesse print, eu também falo, é por isso que eu não te convido para entrar na minha casa, mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Ele só entrou porque... Deixa eu ver aqui. Ela fala que não convida pra ele entrar na casa por conta da mãe, é isso? Que a mãe é chata? Foi isso que eu entendi certo, será? Porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 de dezembro, nesse período, paramos de nos falar de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo. E ainda ficava falando que ele era incrível, enfim. Agora você cortou a amizade, né? Espero eu. A única vez que você vai cortar a amizade, vamos ver. Toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele. Então eu falei que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve Nada não significou sério. nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Ele falou pra mim que não queria mais treinar e eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Eu falei que não, mas ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino. Ele falou que ele queria... Não, ela não cortou a amizade, ela continuou. Ela resolveu ir lá na praça com ele. Nossa, gente, é sério, eu tô com dó do namorado dessa menina, velho. De verdade. E ele ainda vai aparecer aqui defendendo, né? Isso que é o pior. Queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa. Mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping, onde tinha um segurança perto e tinha câmeras. Ali, Certo. ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até para eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que eu não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando, e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, para acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos Ok. dar certo como Ele devia amigos ter feito também, isso mas antes, eu né, te desejo mas- todo o sucesso do mundo. Voltei para casa e ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste, mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele. Uns 8 dias depois, Eu não duvido que o Jean realmente amou essa menina. Não duvido. Porque pelo que eu vi, ele é um cara muito emocionado. Ele se apega muito fácil. Então eu realmente não duvido que ele tenha amado essa menina. Mas só um adendo aí, né? ele me chamou falando que tinha treinado na Ironberg, mas eu não dei chance do papo continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou, porque foi o mesmo período que meu namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro, e o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou a ver eu e meu namorado 2 vezes na academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Então, como é que ele sabia que o seu namorado foi embora? Ele é telepata?
Como é que ele sabia? Como é que ele sabia quando seu namorado chegou e quando seu namorado foi embora? Explica pra gente aí. Que ele usa a manipulação dele pra falar que ele tá doente, que ele tá morrendo, e eu já não acreditava mais nele, então eu fui seca. Eu me empolgo falando contigo, mas não me entenda errado. Eu realmente gosto de falar contigo. Nessa época, eu já havia parado de tomar meus remédios e eu tava bem, graças à ajuda do Terry. Ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos. E eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor. E chegou no dia 27 de março, quando estourou essa treta do Jean com o Haluka. Apesar do Haluka ter censurado meu nome inicialmente, essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean. Sabiam que eu era influenciadora e que meu namorado também era. E logo me linkaram com a treta. Contei pra minha mãe e ela ficou muito brava. Afinal, era um cara espalhando pra todo mundo que tinha me pegado. E ele estava falando mal de mim e também do meu namorado. Minha mãe pegou o número dele e... Ele tava fofocando com quem ele achava que era amigo dele, que no caso é o Haluka, né? Bom do amigo, né? Tava fofocando. começou a xingar ele. Em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele. Ela só ameaçou de levar ele pra justiça. Afinal, ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele, ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas. Eu fiquei preocupada com a situação e fiquei brava também. Então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra ele. Mano, tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka. Eu nunca falei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta. Muito chongo cair no bait desse. Só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito. Senão isso vai virar uma treta colossal. E eu quero ficar bem longe disso. Esses dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que você... Esses dias eu ia te mandar uma mensagem. Olha lá, tá vendo como ela dá brecha? Ela continua dando brecha até agora. Não tava com a relação cortada com o cara? Mantinha assim. Você tava mal e tinha ficado preocupada, mas fiquei bem decepcionada com isso. Só faz a boa aí e concorda com o que ela tá falando pra acabar logo com isso. E aí ele falou, ela tá me ameaçando. E tudo bem, Thaís, não precisamos ter contato, etc. Mas ela tá me ameaçando e peço desculpa pelo transtorno, só isso. Eu falei, porque ela tá brava. E ele disse, mas falaram coisas que eu nunca disse. Eu nunca falei que te como. Aí eu falei, sim, fofoca é assim. E ele falou, comi nunca. Continuei falando, vai rolando de um pra outro e toma essa proporção. Ela não tá te ameaçando, ela tá brigando. Eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue. Só sei lá. Pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada. Ele disse, ela não para. Eu falei, eu tô tranquila com essa história. Tomou esposa de fazer o quê? Então ele falou, pra mim tinha que acabar, só isso, eu tô morrendo mesmo. E nem é de bomba, quem dera fosse. Aí eu falei, só não cita mais meu nome, eu tô de boa. Eu falei, claro, ela é uma mãe brava. Se você falar que não vai mais comentar nada, ela para. Então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso. E eu respondi, vai nada, minha mãe tá numa depressão ferrada, tá tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim. Só encerra isso aí na paz, faz favor. Tá, e o que isso tudo tem a ver com o fato de você ter traído seu namorado? O que essa conversa toda aí da sua mãe tem a ver? E não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém. Na moral, te desejo todo sucesso aí. Fica com Deus. E ele respondeu, obrigada, Thaís. Também te desejo sucesso. Adeus e novamente desculpa te envolver nisso. Percebam que mesmo após ele ter falado mal de mim pro Haluka, pros amigos dele, ou seja lá, pra quem for, eu ainda fui educada. Eu falei que tudo bem, que acontece tomar exposed, de fazer o quê? Mas logo alguns dias depois, as calls sem censura com o meu nome e o nome do meu namorado haviam sido vazadas. As partes que ele fala mal de mim também. E tudo virou um caos completo. Não tive mais paz desde então. Essa história já faz mais de 5 meses e vocês estão me atacando como se eu tivesse feito isso ontem e tivesse mentido esse tempo todo pro Terry. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado e estou lutando diariamente para ser uma pessoa melhor. Nesse vídeo aqui, eu não contei apenas o meu lado da história. Eu contei a história inteira e tudo o que aconteceu. Eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente, no intuito de só mostrar o lado dele, que eu também decidi me posicionar e encarar de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele na internet. Se vocês querem acreditar em mim ou não agora, vai de vocês, porque eu não tenho mais nada pra esconder. Vocês não queriam saber a história inteira? Pronto, tá aí. Tá, ela realmente contou a história inteira, né, pelo que dá a entender.
não se preocupou muito em manter uma pose de santa, mas também passou vergonha, né? Porque ela podia ter cortado o cara logo no começo, ela não queria. E vamos ser honestos, ela nunca quis cortar essa relação com o Jean. Porque quem quer já corta ali no começo. Já fala, ó, esse cara tá estranho, ó. É amizade, é isso, é isso, é isso. Senão vai se ferrar. Mas não, ela manteve, foi na pizzaria, ia na casa do cara, fazia piadinha com 50 tons de cinza e não sei o que. Ela quis, tanto que apagou as mensagens, porque a gente vê prints que eu já usou e não prints do celular dela. Bom, Thaís, você só passou vergonha nesse vídeo, mas foi corajosa, admito que você foi corajosa. Bom, gente, acho que eu não tenho mais muito o que acrescentar aqui, ela mesmo falou, ela mesmo se refutou, então, enfim. Próximo a gente dá uma reagida no Terry. Vamos ver o que ele tem aí pra falar, tá bom? Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.